And I have a medical practice in Pennsylvania. E eu tenho uma clínica lá na Pensilvânia. And it's been my joy to come down here to serve and to proclaim the Word of God. E tem sido a minha alegria vir aqui para servir e para proclamar a palavra de Deus. I want to first thank our missionaries Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos missionários no Eli for arranging this por whole, arranjar toda essa viagem. and then also for the pastors to thank them for the opportunity to share from the Word of E God. também quero agradecer ao pastor pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. I have done this week the 3 favorite things I know. Eu tenho feito essa semana três das minhas coisas mais favoritas. The first is to help people. A primeira é ajudar as pessoas. And I was able to do that by serving and giving medical care. E eu pude fazer isso quando estava servindo as pessoas, atendendo a elas. The second is to be able to share the Word of God and see people come to know Jesus. A segunda coisa é poder compartilhar a palavra de Deus e ver pessoas entregando suas vidas a Jesus. And glory to God, many did. E glória a Deus, muitas e muitas pessoas fizeram isso. And the third favorite thing that I have E a terceira coisa que eu tenho, que eu fiz aqui, gosto, is right now sharing from the Word of é o God. que eu estou fazendo aqui agora, que é compartilhar a palavra de Deus. Aleluia. The Word of God is precious to me. A palavra de Deus é preciosa para mim. And I study it every day to just be filled with His Word. E eu estudo a palavra de Deus todos os dias, simplesmente para me encher dela. In the Psalms it says that the Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. O Salmo diz que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para a nossa vida. So it tells me where I am, Então a palavra de Deus me diz onde eu estou and it also shows me where I'm going. e também me diz aonde eu devo ir. I understand that you've been talking about the family. Eu sei que durante esse mês vocês têm falado sobre família. And tonight's message, though not specific for the family, has great implications for it. E essa mensagem de hoje vai servir também para a família e grande potencial para todas as pessoas que estão aqui. If you have your Bible, Você tem sua Bíblia? turn to Mark chapter 2. Abra em Marcos capítulo 2. This will be the healing of the paralytic. Vai falar sobre a cura do paralítico. Before we read Mark chapter 2, Antes de nós lermos Marcos capítulo 2, I want to read a couple verses from Mark chapter 1. eu gostaria de ler alguns versos do capítulo 1 de Marcos. Mark 1:34, Marcos 1:34. speaking of Jesus, Falando de Jesus, and he's in the city of Capernaum, ele está na cidade de Cafarnaum. and it says that he healed many who were ill of various diseases, E diz que ele curou muitos que estavam doentes de toda sorte de enfermidade. he cast out many demons, Ele também expeliu muitos demônios. he was not permitting the demons to speak Ele não lhes permitia que os demônios falassem, because they knew who he was. porque os demônios sabiam quem ele era. In this town of Capernaum, E nessa cidade de Cafarnaum, Christ had been doing many miracles. Jesus estava fazendo muitos e muitos milagres. And we think if we see miracles, then everybody would flock to Jesus. E nós podemos ver milagres em todas as pessoas que vêm a Jesus. But the people flocked to him, but not to believe. Mas nessa época as pessoas iam para Jesus, mas não era simplesmente porque elas acreditavam em Jesus. For in Matthew chapter 11, Porque a gente vê em Mateus capítulo 11, he said that if the miracles that had been done in Capernaum ele diz que se os milagres que foram feitos em Cafarnaum had been done in Sodom, tivessem também sido feitos em Sodom, Sodom and Gomorrah, ok, em Sodoma, they would have repented. essas pessoas teriam se arrependido.
But the people of Capernaum did not repent. Mas as pessoas lá de Cafarnaum, elas não se arrependeram. So that puts us in the setting of Mark chapter 2. E isso nos leva para Marcos capítulo 2. I'm going to have Maria read verses 1 through 12. E eu vou deixar a Maria ler Marcos 2, de 1 a 11. Marcos 2, de 1 a 11. Ok, vamos ler? Marcos 2, de 1 a 11. Todo mundo? Vamos lá. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que ele fala deste modo? Isso é blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. In this story, we see that the whole town had been gathered to hear Jesus. Nesse texto aqui nós vemos que toda a cidade se juntou para escutar sobre Jesus. There was no room to get into that house. Era tanta gente que não tinha nem como entrar dentro daquela casa. The crowds were blocking the door. A multidão estava tampando toda a porta. And here we have this paralytic E aqui nós temos esse paralítico being carried by 4 men. que estava sendo carregado por 4 homens. We don't know anything more about them except that they were 4 men who believed. Nós não sabemos muito sobre esses homens, a não ser que eram 4 homens que acreditavam. In verse 5, Jesus had said, seeing their faith, not just this paralytic, but their faith, the man and the 4. E no verso 5 a gente vê Jesus dizendo: vendo a fé deles, não apenas a fé do paralítico, mas a fé daqueles homens também. So who were these 4 men? Portanto, quem eram esses 4 homens? Were they friends? Eram amigos? Were they family? Eram familiares? Perhaps. Talvez. We're going to learn a little bit about these 4 men. Nós vamos aprender um pouco sobre esses 4 homens And how that can apply to the family. e como nós podemos aplicar isso na nossa família. My first question I'd have to ask though, A minha primeira pergunta que eu quero perguntar a vocês: were there others who were asked and said no? se existiam algumas outras pessoas que se pediu algo a elas e elas disseram não. We don't know that. Nós não sabemos. But just assume for a moment that there was. Mas vamos imaginar que existiam outras pessoas. They missed out on a wondrous miracle. E essas pessoas perderam de ver um grande milagre acontecer. They missed out on Christ
forgiving sins. Essas pessoas que não quiseram, elas perderam de ter os seus pecados perdoados por Jesus. So, one man needs help. Portanto, um homem aqui está precisando de ajuda. He's a paralytic, Ele é um paralítico. which means he can't walk. Significa que ele não pode andar. There is no possible way that he can get to see Jesus. Não tinha nenhuma possibilidade desse homem poder chegar a ver Jesus. Now, we all know people like that. Nós todos conhecemos pessoas assim, não é? Maybe not paralyzed in the physical realm, Talvez não pessoas totalmente paralíticas no físico, no corpo físico. but paralyzed by sin Mas pessoas que estão paralisadas pelo pecado. so that they cannot come to Jesus. De forma que essas pessoas não podem chegar até Jesus. They needed someone to bring him to Jesus. E essas pessoas precisam de alguém que as traga até Jesus. How can one family member Como help é, bring another to Jesus? como é que um membro de uma família pode ajudar um outro membro a vir até Jesus? That's my question. Essa é a minha pergunta. Do you know someone who needs to come to Jesus? Você conhece alguém que precisa vir até Jesus? Are you going to be one of those people who are asked and said no? Você vai ser uma dessas pessoas que eu falei antes, que quando se pede alguma coisa a ela, ela diz não? Or are you going to be the one who carries the paralytic Ou você vai ser uma das pessoas que vão carregar aquele paralítico to see Jesus, para que ele possa ver Jesus to have his sins forgiven? e ter seus pecados perdoados? What I would like to do is think about these four men. Uma coisa que eu quero então fazer é pensar sobre esses 4 homens. In Galatians, the prophet Paul speaks and says, we are to bear one another's burdens. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. That's how you carry somebody. É assim que você carrega uma pessoa. A man is paralyzed, you have to carry him. O homem paralítico, você tem que carregá-lo. You have to pray. Você tem que orar. You have to pray that opportunities will come. Você tem que orar para que haja oportunidades. You have to carry. Você tem que carregar essa pessoa. Sometimes you have to teach. Às vezes você tem que ensinar essa pessoa. But this is what family is about. Mas é isso que significa família. Caring, Se preocupar, bearing their burdens, carregar as cargas uns dos outros, showing them the truth, mostrar a verdade para eles, para as pessoas, bringing them to e Jesus. trazer essas pessoas para Jesus. Now, it wasn't easy for these four men. Sabe, não foi tão fácil assim para aqueles 4 homens fazerem isso. It says in verse 4 Fala aí no verso 4. that they were unable to get to Jesus because of the crowd. Que aqueles homens não conseguiam chegar até Jesus por causa da grande multidão que estava entre eles. So they removed the roof above, E aí eles tiveram que tirar parte do telhado, dug an opening, abriram and brought him down to e front of Jesus. trouxeram aquele homem para baixo onde estava Jesus. Now think of the work that involved there. Imagine o trabalho que esses homens tiveram que fazer. You're carrying a paralytic. Você está carregando aquele paralítico, You see the doors crowded. vê as portas todas fechadas. You try to get through, Você tenta passar, but nobody's moving. mas ninguém está se movendo. So then you have to carry him up E aí você tem que levá-lo para cima, to the roof. para o telhado. The roof is slick, it's slippery. O telhado escorrega, There's danger involved. portanto é até perigoso. People, the crowd, no doubt, is rejecting and ridiculing them. E aquelas pessoas ali na multidão estão até rejeitando e até ridicularizando aquilo que eles homens estão fazendo. What are you doing on the roof? Vão dizer, o que é que vocês estão fazendo aí no telhado? Then they start peeling the roof back. E aí eles começam a tirar aqueles telhados. People are complaining, saying, you're going to have to pay for that. E as pessoas começam a reclamar e dizer, você tem que pagar pelo que você está fazendo, viu? But they kept on going. Mas eles continuaram fazendo isso. Why? Por quê? Because they believed, Porque eles acreditavam, because they cared. porque eles se preocupavam. My question to you tonight is, do you believe enough A minha pergunta para vocês hoje à noite é: você crê o suficiente? Do you care enough
Você se preocupa, realmente você se preocupa to bring a friend, to bring a family member to ao, Jesus? ao ponto de trazer um amigo ou um membro da sua família até Jesus? Are you willing to undergo the ridicule? Você está disposto até para se passar por ridículo para fazer isso? Are you willing to undergo the people say, don't do this, get out of here? Você está disposto a enfrentar as pessoas rejeitando você e dizendo, sai daqui, não faça isso. Do you care enough? Você se preocupa o suficiente com as pessoas para chegar a esse ponto? Do you believe enough? Você acredita o suficiente para chegar a esse ponto? They obviously did. Obviamente, a gente pode ver que esses 4 homens se So they- preocupavam e amavam o suficiente. So they cut a hole in the roof E aí eles fizeram um buraco no telhado and brought him down. e trouxeram aquele homem lá para baixo. What if one of the 4 said, no, I give up? Imagine se um dos 4 dissesse, não, eu desisto de fazer isso. The pallet on which the paralytic was carried would drop. Com certeza, o lado que aquele homem estava carregando o paralítico iria cair. We all have to do our part. Nós todos temos que fazer a nossa parte. Paul speaks of it this way, that there are some who sow, Paulo fala assim, alguns semeiam, there are some who water, alguns colocam água there are some who are reaping. e outros colhem. We all have to do our part. E, portanto, cada um de nós devemos fazer a nossa parte. So they brought him in front of Jesus. Portanto, eles finalmente trazem aquele homem diante de Jesus. And he says, my son, your sins are forgiven. E Jesus diz, meu filho, seus pecados estão perdoados. No one can forgive sins but God. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. As a medical doctor, if there was a paralytic, perhaps I could do surgery to heal them. Como médico que eu sou, se eu ver um paralítico, talvez eu possa até operá-lo e ajudá-lo e ele se curar. But there is no man Mas não existe nenhum homem who can forgive sins but que Jesus. possa perdoar pecados, a não ser Jesus. All of us are sinners. Todos nós somos pecadores. All of us. Todos nós. Some people are paralytics. Some people can walk fine. Algumas pessoas são paralíticas, outros podem andar. But all of us are sinners. Mas todos nós somos pecadores. Jesus didn't just come for the lame or the paralyzed. Jesus simplesmente não veio para o paralítico que não pode andar. He came for the sinners of the world. Ele veio para os pecadores de todo mundo. What is sin? E o que é pecado? Sin is falling short of what God's purpose for your life is. Pecado é você não alcançar, não estar dentro dos propósitos de Deus para a sua vida. And what is forgiveness? E o que é perdão? It means canceled, Isso significa que algo foi cancelado. debt paid. O pagamento foi feito, não existe dívida. What is the penalty or what is the debt that was paid by Jesus? Qual foi a penalidade, o débito que Jesus pagou? It was that he took our sins, your sins, my sins, Foi simplesmente que ele pegou os nossos pecados, upon os seus pecados, os meus pecados sobre ele. upon himself and died on the cross. E ele levou os pecados sobre ele e morreu na cruz. He did that because he cared, Ele fez isso porque ele se preocupa conosco, because he loved you. porque ele ama você. He wanted to reestablish that relationship E ele quer restabelecer esse relacionamento seu. that Com relationship of father and Um child. relacionamento entre o pai e o filho. You are, if you are a believer, a child of God. Se você crê em Jesus, você é o filho de Deus. So he takes
our sin upon himself, Portanto, ele leva os seus pecados sobre ele, os nossos pecados sobre ele, and by his death on the cross, he paid for that debt. e através da sua morte na cruz, ele pagou o débito. And 3 days later, he proved that he had paid the debt in full. E 3 dias depois, ele provou que ele realmente pagou toda a dívida do pecado. The Pharisees of that day understood what Os- Jesus said. Os fariseus daquela época entenderam o que Jesus disse. They said, reasoning in their heart, why does this man speak this way? Eles disseram, realmente, como é que esse homem pode falar desse jeito? He is blaspheming, for Ele only está God can forgive sin. blasfemando porque só Deus pode perdoar pecado. They were correct.